a apresentação do novo técnico do Sport, o paraguaio Gustavo Florentin, os reforços que ele já pediu só em ver o primeiro jogo, as posições carentes da equipe. E olha, o modelo de jogo, a proposta de jogo que o novo técnico vai colocar nesse time do Sport. Claro que não tem muito tempo, até porque, torcedor, deixa eu só reforçar que a CBF voltou atrás e o jogo do Sport contra o Atlético Paranaense vai ser mesmo no dia 5. Então, na verdade, a equipe do Sport ia só jogar contra o Internacional no dia 12 e agora vai jogar no dia 5 porque o Atlético voltou atrás também e pediu à CBF que o jogo não fosse adiado. Então, o jogo vai acontecer no dia 5 e ele vai ter uma semana para começar a implementar o trabalho dele. Mas ele já indicou as posições para a direção e vai apresentar uma lista. Aliás, eu vou dar alguns detalhes que eu tomei conhecimento através de fontes do Sport, da conversa dele durante o jogo do Sport diante da Chapecoense, que o Sport foi muito mal, empatou em 0-0, e da conversa dele com os diretores de futebol e o vice-presidente Nelo Campos. E vou falar também das características que ele vai colocar em campo a partir de agora e vai escolher os jogadores pelo momento, não pelo nome. Então o pessoal vai ter que correr, porque ele quer intensidade no time dele, ele quer transição rápida, ele quer velocidade e ele quer gol. A palavra que ele usou muito durante a conversa com os jogadores e principalmente com a nova comissão técnica do Sport Clube do Recife. Vou dar detalhes aqui também em relação ao próximo jogo do Sport contra o Atlético, até porque o Thiago Neves foi expulso e não joga. E olha, já nesse primeiro contato do técnico Gustavo Florentin com os jogadores, já houve uma intensidade de cobrança para eles, mas óbvio que é bom para a equipe do Sport nesse momento. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal youtube.com/RobertoNascimento.tv. Chega, já dá um like, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Isso, pega o link aqui, você compartilha aí, você copia o link e joga na resenha aí do grupo do WhatsApp, do seu Facebook, no seu Twitter, o engajamento do canal. Você pode também ser um dos membros do canal e ajudar o canal aqui. Você pode ser o torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. Você contribui aqui com o canal, tá bom? E fala para todo mundo do canal, youtube.com/RobertoNascimento.tv. Muito bem, o novo técnico do Sport já foi apresentado, a entrevista coletiva bastante demorada do Gustavo Florentin, que fala que dá para você entender, né? Quem mais ou menos tem uma noção dá para entender o que ele está falando em relação ao trabalho que ele vai colocar em prática e já começou a colocar em prática na equipe do Sport. Na verdade é o seguinte, o que é que ele vai propor a partir de agora? Uma transição rápida, uma velocidade, uma intensidade de marcação. Acho que ele vai utilizar marcação alta a partir de agora. O Sport tem essa característica a partir desse momento do Gustavo Florentin. É uma jogada muito arriscada, mas é o que ele tem para fazer. O Sport tem 8 gols na competição, não existe isso. O Sport tem que voltar a fazer gol. O Sport tem que jogar para frente. O Sport tem que ter criatividade no meio campo para essa bola chegar no ataque. Na entrevista concedida, na apresentação, ele já mostrou isso. E olha, ele comentou com o pessoal da comissão técnica, o pessoal que estava próximo dele ali, que é o seguinte, ele vê a necessidade urgente de um zagueiro, ele não viu ainda o Thierry, porque o Thierry está contundido e pode ser que o Thierry já volte nessa partida contra o Atlético. Ele não viu o Thierry, mas de antemão já pediu um zagueiro. Ele pediu também um meia que seja agudo, que tenha velocidade, não aquele meia que trabalha a bola para os lados, um meia que trabalha a bola para frente, isso aí ele já falou, e que é atacante de beirada com velocidade. Ele hoje tem esse jogador no Sport, que é o Everaldo, que precisa ascender para poder jogar, porque é um atacante de beirada e de velocidade. Tem o Neilton também, que às vezes joga pelo meio, mas ele mesmo assim ele quer esse jogador. Então, essa foi a primeira conversa. Com a direção do futebol, ele pediu mais. Ele pediu 5 jogadores, 5 posições para a direção do futebol. Até o Nelo Campos acabou falando, se eu não me engano, foi na Rádio Clube, tá? Sobre essa possibilidade de contratação já. O Sport vai ter que contratar. O Sport tem que se reforçar. O Sport vai ter uma campanha, torcedor, intensa nesse segundo turno. Claro, ainda tem um jogo
que inclusive, deixa eu reforçar mais uma vez, que eu tinha falado aqui no vídeo anterior, que a CBF tinha adiado o jogo do Atlético, não tinha marcado data, a CBF voltou atrás e o jogo vai acontecer nessa rodada mesmo. Quer dizer, o Sport tem uma semana só, porque o jogo acontece no dia 5, então, contra o Atlético Paranaense, às 6h15 da tarde, na Arena da Baixada, tá? Vai ser lá no Sul. Aliás, tempozinho frio lá, até bom para o treinador cobrar mais do elenco, cobrar mais do time do Sport. Ele deve ter algumas voltas de jogadores contundidos. Um deles deve ser o Rafael Thierry, possivelmente o Everaldo. Há possibilidade desses jogadores, o Thiago Lopes também, o Meia, que ele precisa ver esses jogadores em campo. Mas pelo que ele viu, obviamente, ele já quer esses reforços urgentes para começar esse segundo turno do Sport. E a verdade é o seguinte, galera, o Sport vai ter que fazer uma campanha de G6, porque hoje o Sport está com 16 pontos, o Sport precisa de 29 pontos no segundo turno. Claro que ainda não terminou o primeiro, vamos dizer que o Sport, obviamente no jogo contra o Atlético lá, ganha mais 3 pontos, vai a 19 pontos, né? Mas mesmo assim vai ter que ter uma campanha digna de G6, G7 por aí, para poder se livrar do rebaixamento. Não é fácil a situação do Sport. Então, além disso, o Sport está hoje na 19ª, quer dizer, é o vice-lanterna da série A do Campeonato Brasileiro. E uma equipe que marcou apenas 8 gols, meu amigo. Não é mole, né? Você colocar isso na balança, e isso com os reforços que o Sport trouxe, porque na verdade o Sport reforçou muito a questão do ataque, do meio campo e ataque, porque o sistema defensivo do Sport está dando conta do recado. Mas é essa questão que a partir de agora o técnico Gustavo Florentin vai fazer. E vou confessar um detalhe aqui para vocês. Ele não disse ainda os nomes. Ele não passou esses nomes para a direção. Ele passou as posições. A direção vai propor alguns jogadores. Ele, obviamente, vai ver dentro da realidade dele, ou seja, internet, né, em arquivo, alguma coisa desse sentido. E o que eu tô sabendo é que ele vai fazer indicações, sim, de jogadores que são jogadores viáveis financeiramente para o Sport com perspectiva, viu? O que significa isso, galera? É que ele conhece alguns jogadores que têm potenciais, que não estão sendo aproveitados em alguns clubes da América do Sul e que podem vir para o Sport com uma condição barata, ou seja, dentro da realidade financeira do Sport, que podem vir a estourar. São apostas que ele conhece junto com a comissão técnica e com todo o pessoal que trabalha com ele. Então, basicamente, o analista de desempenho deve já ter esses nomes para apresentar para o Nelo, para a direção. Olha, são esses nomes aqui, são esses jogadores, dá uma olhada neles, papapá, custa isso, custa aquilo. E é basicamente isso que ele vai propor, ainda não propôs, vai propor a direção. Mas os nomes que a direção vai apresentar, ele vai obviamente decidir junto do VP do Sport, o Nelo Campos, e também da sua diretoria. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês assim, a primeira impressão do treinador na entrevista, ele foi muito direto, né, sem aquela coisa de arrudeio, falou o que ele quer, falou o que ele vai fazer, falou que realmente vai ter muito trabalho pela frente, mas que está com essa coragem toda. É um momento marcante para ele, torcedor, porque ele vai disputar uma primeira divisão no melhor futebol da América do Sul hoje, e um dos melhores campeonatos, se a gente colocar entre os 10 campeonatos do mundo, que é esse brasileiro da Série A. Acho que até menos, se a gente colocar entre os 5, 6 campeonatos do mundo, o brasileiro tá. Então ele vai ter uma vitrine imensa pela frente para poder mostrar o seu trabalho, mostrar do que ele é capaz. E é um cara jovem, com 43 anos, tem ainda um princípio de trabalho, né, como gestor técnico, treinador de futebol, e a partir de agora ele vai, obviamente, fazer isso dentro das 4 linhas com esse esquema que ele vai propor. Aliás, o esquema dele, vou logo adiantar também, é um esquema ofensivo. Pela conversa que a gente teve com alguns gestores, já o pessoal da direção do futebol do Sport, ele tem essa característica de uma equipe bastante aguda. Então, o esquema eu acho que ele vai usar um 4-3-3 antigo, ou até se você quiser um 4-2-1-3, ou 4-2-3-1, se você quiser, né, com apenas um atacante e 3 jogadores chegando para reforçar e dois volantes. Quer dizer, a característica dele é bastante ofensiva. Então ele quer um time agudo, um time para dentro, um time para buscar o resultado. E a gente vê isso nessa entrevista, que inclusive, né, a gente postou aqui no setor de comunidades a entrevista da apresentação do novo técnico, o Gustavo Florentin, o paraguaio, que a partir de agora já assumiu, já botou a mão na massa, já começou a trabalhar junto do Sport, com os jogadores, com o que ele quer
né, a partir desse momento à frente do Leão da Praça da Bandeira. E boa sorte então para ele e para o Sport. Lembrando que o próximo jogo do Sport é já no final de semana contra a equipe do Atlético Paranaense. O jogo é lá na Arena da Baixada. Esquece o like, hein? Joinha aqui é muito importante. Ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho e fala para todo mundo. youtube.com/Roberto Nascimento TV, esse é o nosso canal. Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço.